Olha, a empresa de armas e munições Taurus divulgou os resultados do terceiro trimestre na manhã desta quarta-feira. A Taurus registrou lucro de R$ 31.500.000 entre os meses de julho e setembro desse ano. A companhia registrou uma receita líquida operacional de R$ 320 milhões, uma queda de 11% na comparação anual. Para a gente repercutir os números da companhia, eu converso agora com o Salésio Nuss, CEO da Taurus. Seja muito bem-vindo, Salésio. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Um prazer. Te agradeço por receber aí a nossa empresa no teu programa. Boa tarde também à tua audiência. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, Salésio. Eu queria começar perguntando o seguinte: esse lucro líquido avançou 20,7% no terceiro TRI, mesmo com uma queda de 11,2% na receita líquida. Eu queria entender exatamente essa correlação dos resultados da empresa. Vitor, até para contextualizar melhor essa situação, você sabe que nós estamos enfrentando nesses meses, desde abril, o 10%, e a partir de agosto, 50% nas taxas para os Estados Unidos. Então, a gente tomou algumas ações muito rápidas na companhia para fazer frente a esse tarifaço e até que isso se resolva. O que nós fizemos? Nós fizemos um aperto muito grande nas nossas despesas e também antecipamos alguns envios de produtos para os Estados Unidos para a gente comercializar nos Estados Unidos. Então, isso fez com que a nossa margem melhorasse um pouco com relação à receita e, evidentemente, o lucro também melhorou. Então, a gente teve um efeito de receita, uma queda da receita maior, mas conseguimos manter ainda a margem bruta, e isso é a maior preocupação da companhia. Nós temos a gestão, nós fazemos a gestão aqui da companhia, sempre comparando a Taurus com as duas principais empresas americanas do nosso segmento. E a gente, de longe, ainda faz a melhor margem bruta do segmento, mesmo sofrendo 100% da taxação de 10% e uma parte considerável já da taxação de mais 40%, né? Ou seja, de 50%. Se nós compararmos a Taurus com a Smith Wesson, por exemplo, a margem bruta da Smith Wesson foi em 15%, da Ruger 26%, 25,9%. Então, a gente ainda está bem acima da margem do mercado. O que é essa correlação de importâncias, né, entre o mercado norte-americano e o mercado brasileiro? Eu queria entender um pouquinho essa divisão dos negócios do produto exportado, evidentemente também para o comércio nacional, porque a gente sabe, inclusive, de uma certa sensibilidade do ponto de vista do produto, né? Não é um produto que a gente vai no mercado e compre todo santo dia. Evidentemente ele é segmentado, ele é bastante regulamentado. Sei que dá também, por exemplo, participação em concessões, evidentemente para abastecer as forças de segurança. Então eu queria entender um pouquinho dessa correlação, da importância do mercado brasileiro e também dessa importância para o mercado norte-americano, que é um pouco mais aberto também, né? Não, perfeitamente. É importante essa contextualização. Nós somos uma empresa estratégica de defesa aqui no Brasil, ou seja, a gente é nomeado pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica na questão da soberania nacional e essas coisas. Então, a importância do mercado interno é bastante relevante para a gente em termos de margem, porque a gente tem as despesas mais controladas. Como o nosso produto é extremamente controlado, mesmo aqui no Brasil, também é controlado nas exportações. Então, a gente tem um custo maior de exportação. O mercado americano, ele para qualquer empresa do segmento, ele representa aproximadamente 70%, 75% do mercado civil. Então, nós temos uma vantagem com relação às outras empresas, porque nós temos também o mercado policial e militar aqui no Brasil, além do mercado civil, que é bastante pequeno. E nós temos uma estratégia forte de diminuir essa dependência do mercado americano, principalmente quando se fala de produtos militares, que a gente fala resto do mundo, não no sentido depreciativo da coisa, mas os demais países do mundo, excetuando os Estados Unidos, a gente está aumentando bastante a nossa participação. Tanto que a gente divulgou nesse relatório trimestral algumas informações de licitações que nós ganhamos uma licitação bastante grande de fuzis na África, e nós também, estrategicamente, estamos ampliando a nossa linha de produtos para que a gente seja mais forte no mercado militar lá fora, até porque a gente sabe também das limitações de investimentos no Brasil para a segurança pública e para as Forças Armadas brasileiras. Muito interessante essa sua última frase, Salésio. Eu queria entender exatamente como essa organização orçamentária, essa dependência, por exemplo, das licitações, impacta os negócios de vocês aqui. Até porque a gente sabe que, apesar de ser um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios, né, a maior parte
do orçamento da defesa vai para pagar pessoal, seja da ativa, seja da inativa. Como é que está exatamente esse cenário, principalmente envolvendo as polícias estaduais, é evidente, a Polícia Federal e, evidentemente, também as Forças Armadas? Com relação às Forças Armadas, eu até vou fazer minhas as palavras do ministro da Defesa. Recentemente, ele publicou isso, que a Defesa estava com restrições orçamentárias, inclusive para abastecer as forças de munições. Então, o orçamento, a gente sabe, o orçamento brasileiro está restrito em todas as áreas. As forças de segurança estaduais têm investido bastante em segurança, bastante mesmo. E aí a gente leva um pênalti, o Vitor, com relação aos concorrentes internacionais, que é a questão dos impostos no Brasil. Por incrível que pareça, as empresas internacionais levam uma vantagem quando exportam para o Brasil e a indústria nacional é penalizada com relação aos impostos. Mas, ainda assim, como a Taurus é uma empresa extremamente forte, competitiva com o que diz respeito aos custos de produção, a gente ainda assim consegue ganhar licitações no Brasil, mas a gente tem uma penalidade que alguns impostos que nós pagamos aqui no Brasil, as empresas que vêm de fora não pagam no Brasil. Mas é um mercado importante e, eu repito, os estados brasileiros têm investido bastante em segurança pública e eu acho que isso é uma tendência que vem para o futuro, né? Hoje, infelizmente, acho que a maior preocupação do brasileiro é com a segurança pública. Pois é, não, realmente crescente, né, Salésio, essa preocupação do brasileiro com a segurança pública. Queria voltar um pouquinho na nossa conversa, Salésio, você falou sobre essa importância do mercado norte-americano, mas que há também essa obtenção, por exemplo, de licitações em países da África e demais países do globo. Eu queria entender, dá para, baseando-se nos resultados publicados pela empresa, dá para a gente considerar que a Taurus conseguiu alterar esse fluxo de exportações que anteriormente tinham como destino o mercado norte-americano para outros parceiros, para outros destinos mundo afora? Não, isso ainda não reflete no nosso resultado, porque isso é muito recente. E uma exportação, principalmente uma licitação internacional, ela demora meses, às vezes até anos. Mas a gente já vem caminhando nesse direcionamento há um bom tempo. Nós temos também uma operação na Índia, né, que nós montamos na minha gestão na Taurus. Nós abrimos uma fábrica na Índia com transferência de tecnologia, onde a empresa não fez o investimento monetário, ela investiu tecnologia e um parceiro privado fez a complementação em dinheiro. E nós temos uma empresa também na Índia que é de estratégia para o governo indiano, dentro de um projeto que denominado na Índia como Make India, que é um projeto de transferência de tecnologia na área de defesa. Então, a gente tem posição em vários países do mundo, temos também escritório regional na Arábia Saudita. Então, a gente tem bastante negócios fora do mundo. E a tendência é essa, a gente minimizar a dependência do mercado americano por conta dessas questões políticas. E isso sempre influencia, porque, repito, o nosso segmento é um segmento extremamente controlado no mundo inteiro, né, e muito burocrático. Né, de forma mais geral, exatamente essa importância, por exemplo, dos mercados envolvendo as autoridades, evidentemente esse mercado licitatório. Queria entender, a gente consegue abrir, Salésio, a participação do consumidor pessoa física, do mercado civil, dos CACs, evidentemente aqueles que têm autorização legal para comprar uma arma de fogo? Sim, conseguimos dividir isso. Sim. No Brasil, a gente tem uma posição mais ou menos 40% instituições esse ano e 60% mercado civil, dos colecionadores, atiradores e caçadores, mas também aquela pessoa preocupada com a sua defesa, né, que é um direito do cidadão, enfim, comprar uma arma para se proteger, proteger sua família, sua propriedade, enfim. Então, essa é mais ou menos a divisão no Brasil. No resto do mundo, nesse período, nesse ano, a gente tem uma participação maior do mercado civil, porque, com relação aos conflitos todos que o mundo estava passando e que ainda continua passando, houve uma canalização para esses países que estavam em conflito. Então, vários países do mundo deixaram de efetivar as suas licitações, porque a maioria das fábricas no mundo estavam comprometidas com esses conflitos. O que não é o caso do Brasil, porque na nossa legislação, a legislação brasileira impede que a empresa exporte para qualquer país que esteja em conflito.
Isso é uma questão do Itamaraty com o Ministério da Defesa. Todas as nossas exportações são pré-autorizadas e depois de concretizada também, autorizadas para que possa ser feita a exportação. Então, isso limita um pouco o Brasil nessas operações, mas no mundo inteiro existe uma concorrência real, quando uma concorrência e uma demanda maior quando os conflitos se intensificam. Conversei com o Salésio Nuss, CEO da Tauro. Salésio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Ok, muito obrigado, um forte abraço. Abração.